Olá pessoal, eu sou o professor Israel Moreira da MS Fire. A nossa aula hoje é sobre acidentes domésticos. Estamos na quarentena e tem muita gente se reinventando. Se acontecer um acidente como choque elétrico, como queimaduras, como cortes, ferimentos, o que fazer? Então, vem com a gente! Nesse período de quarentena, muitas pessoas estão se reinventando. Elas estão trabalhando dentro de casa e acabam pegando receitas da internet, verificando como é que elas podem mudar o dia a dia. E aí tem uma galera aí que está aprendendo a fazer macarronada, aprendendo a fazer aqueles bolos caseiros onde vai com massa fermentada, massa não fermentada. Vai fazendo um monte de atividade aí. Tem uma galera aprendendo a fazer batatinha frita. E acredite, tem uma galera aprendendo a fazer nissim miojo, tá certo? Tem gente aprendendo a cozinhar ovos. E um grande cuidado que a gente está tendo é que dentro dos hospitais está aumentando o número de incidências com acidentes domésticos. Então, pensando nisso, da MS Fire, com a responsabilidade que nós temos, resolvemos gravar essa live para trazer para vocês os cuidados. E o primeiro cuidado que eu quero trazer para vocês hoje, venham para cá, temos aqui uma cozinha que vocês têm na sua residência, onde vocês estarão operando comumente. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, eu tive uma aula aqui, lá no Instagram, e lá no Instagram a gente fez uma aula e colocamos no YouTube. Essa aula está lá no YouTube falando sobre a panela de pressão. Na aula da panela de pressão, a gente falou o seguinte, ó, que a panela de pressão ela tem uma válvula de alívio, tá certo? Que essa válvula de alívio deverá ser colocada sentido contrário à sua aproximação. E de preferência vai ser colocada lá atrás, nas bocas do fogão lá de trás. Quando vocês vão assistir a nossa aula lá no YouTube, você vai utilizar a sua panela de pressão, dividir ela em 3/3 e vai encher de substância para fazer o cozimento no primeiro e no segundo terço. Vai deixar o último terço vazio, que é exatamente para a substância poder fazer o seu processo de ebulição aqui dentro. Aqui dentro vai estar muito quente, por isso essa panela de pressão precisa de um cuidado especial. Nós temos um vídeo todo especial lá no YouTube. Então, o cuidado que você tem que ter é que essa válvula de alívio tem que estar no sentido contrário à sua aproximação. Então, logo a panela de pressão é o primeiro cuidado. Coloca essa panela nos fogos de trás, ok? Essas outras panelas menores ou maiores aqui, ó, você pode utilizar, você pode inclusive trazê-la para frente, sem problema nenhum. Mas observa bem o cuidado aqui, ó. Como você está operando, passando aqui, os cabos das suas panelas, eles devem estar voltados para dentro aqui, ó. Um grande índice de acidente que acontece nas residências é porque os cabos de panelas estão nesse sentido, ó. E aí quando a pessoa vai passando, ele bate aqui, ó, e a panela vira. Para quem tem criança e sabe que menino é perigoso, o meninozinho vem, o pivetinho vem, puxa aqui em cima, ó, e ele cai em cima da criança, ó. A próprio peso da panela ali, ó, já vem a tendência a cair, tá certo? Então, esse procedimento não é um procedimento padrão. O procedimento padrão é que esse cabo da panela seja voltado para dentro, ó. Então, nessa maneira você poderá passar e evita que as crianças elas se pendurem no cabo da panela. Você pode observar também que nesse tipo de panela aqui, ó, tem um orifíciozinho, tem um buraquinho aqui, ó. Esse tipo de panela tem um buraquinho aqui. Tanto esse aqui, essas tampas de vidro. Essas tampas de vidro aqui são exatamente para que a evaporação saia por esse orifício. É uma espécie de válvula de alívio. Nesse caso, essas panelas aqui, se você tem uma tampa com panela de metal dessa aqui, é uma panela boa, certo? Em que vai fazer com que você tenha condição de dar mais possibilidade ao cozimento e fazer com que haja uma economia, tá bom? Do seu gás. Então,
Então, nesse caso, coloca essa válvulazinha de alívio para o sentido contrário também. Então, olha só, minha panela está aqui, ó. Eu vou girar essa válvulazinha para lá, ó. Então, a válvula está sentido contrário à sua aproximação. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a posição correta, ó. Um outro cuidado que vocês precisam ter é que quando vocês forem pegar nesses materiais aqui, o fato de elas estarem, o cabo da panela mais próximo do fogo, ela poderá estar bem aquecido. Então, se ela está bem aquecido, você pode utilizar aquelas mãozinhas de pano que você veste na mão, ou você pode utilizar um papel, um pano, teflon, um material lá, para que você possa pegar e trazer. Até porque para não tomar um susto e se queimar. Dá um foco para mim. Dá um foco para mim bem aqui assim no centro dessa panela aqui, ó. Nesse fogo do centro, se vocês olharem para cá, ó, nesse fogo do centro, ele tem dois fogos aqui, ó. Vou acender aqui para vocês. Tem um fogo principal e tem um fogo no centro, só o do meio, tá certo? Quando eu acendo o primeiro fogo, se eu acender o fogo bem alto, eu vou acender os dois fogos simultaneamente. Quando eu acendo o fogo mais baixinho um pouquinho, logo no começo, ó, eu acendo primeiro do meio. Então significa dizer que esse fogo aqui você vai utilizar para cozimentos mais demorados, para cozimentos maiores, para cozimentos com uma panela de pressão, por exemplo, que você vai colocar, ela vai aquecer, e quando ela começar a ferver aqui, o barulho aqui, aí você coloca ela no fogo baixo. E aí o fogo baixo vai exatamente trazer um pouquinho de fogo maior no centro. E um fogo que vai abranger a panela inteira. Não é interessante se o seu cozimento não é um cozimento que precisa com uma fervura de tanta intensidade, de tanto calor, que você já bote no fogo grande como esse. Okay? Então você vai botar no fogo menor realmente. Um outro cuidado que vocês devem ter é que a panela, os grandes índices de acidente, ela deve se dar porque a pessoa coloca a panela em qualquer posição. Então ela realmente tem que estar centrada no centro da estrutura aqui, ó. Você verifica se a estrutura do teu material está bem fixada. Tem vários modelos de fogão, vocês têm que observar isso, né? Tem modelo de fogão que é uma peça apenas aqui, tem outra que é uma peça aqui, são vários modelos. Nesse fogão específico, nós temos essa peça que ela sai. Okay? Lembra, essas peças você consegue lavar, consegue limpar, você consegue retirar aqui, ó. Consegue tirar aqui, consegue tirar também e consegue limpar todo esse material aqui. Tudo isso aqui dá para fazer uma limpeza e você fazer uma geral aqui no seu fogão, tá bom? Então vamos lá. Esse momento de você botar. Professor, eu tenho vou fazer um cozimento apenas com duas panelas, 3 panelas. Então, se só são 2 panelas ou 3 panelas, dá preferência o fogo de trás. Deixa o fogo da frente livre. Ok? Um cuidado outro que vai fazer. Os acidentes acontecem por explosão ambiental dentro da residência quando tem fogão que são elétricos, mas nem sempre tem energia. Às vezes falta energia e você vai precisar acender o fogo. No período de chuva, no período frio, a maioria das vezes quando se vai fazer a queima, essa caixinha está fria. E aí o camarada fica aqui, ó, e aí não pega fogo. Enquanto isso está vazando gás. Ele abre lá o botão e fica vazando. Onde o procedimento padrão, o que é? Primeiro você faz o seguinte, eu estou nessa posição aqui para vocês visualizarem melhor, tá bom? Ó, onde é o procedimento? Eu preparo minha panela, já sei o que eu vou fazer, meu cozimento está tudo aqui. Primeiro o que eu vou fazer? Eu vou acender o fósforo. Primeiro eu acendo o fósforo, se certifique que o fósforo está aceso, e agora sim eu vou abrir o botão do gás. Tem muita gente boa que faz o contrário. Tem muita gente boa que, o errado, abre o gás, depois fica tentando o tempo todo acender o fósforo. Enquanto isso está vazando o gás ali. Quando o fósforo chega, dá explosão ambiental.
Então, cuidado nisso. Então, recapitulando, vamos lá. Primeiro procedimento, faz o quê? Acende o fósforo, ó, mantém o fósforo aceso, e agora eu vou lá e ligo o fogo, ok? Feito esse procedimento, eu venho lá e coloco a minha panela no centro, com o cabo da panela virado para o lado de dentro, beleza? Então, esse é um procedimento de segurança. Vamos à frente. Eu vou mostrar uma outra coisa que acontece. Tem um fogo lá atrás. Tem um fogo lá atrás. E ele vai dar uma olhada na panela lá atrás. E essa panela está aberta. E aí quando ele vai observar lá atrás, ó, o braço, ó, o calor vai daqui para lá. Então, já respondendo algumas perguntas que já foram feitas lá no começo, quando você coloca uma água aqui dentro para fazer uma fervura e fazer o café, aquela água é aquecida a 100 graus Celsius. Quando você bota aqui um óleo para ferver e fazer a batatinha, ele chega a 360 graus Celsius. Você tem ideia disso? Isso poderá gerar uma queimadura violenta. Então, por isso a importância daquilo que eu falei para vocês, de colocar a panela lá no fogo de trás. Exatamente para vocês conseguirem dar essa proteção necessária. Se por um acaso queimar, se por um acaso gerar uma queimadura, onde você queima aqui com a substância quente, a queimadura tem de 3 tipos: primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau ela fica vermelha, o segundo grau ela apresenta bolhas, e o terceiro grau ela vai queimar os nervos e os músculos, é uma queimadura bem intensa. Em tratamento residencial, que é o tratamento de primeiros socorros, e tem um tratamento que é hospitalar. No tratamento residencial, você tem que diminuir a temperatura desse local queimado. Queimou o braço lá na panela lá, nessa hora você vai lá na pia, abriu a pia aqui, ó. Quando você abre a pia, botou a área queimada embaixo e vai resfriar. Ainda vai doer muito, claro, porque está aquecido, mas a proposta é fazer com que esse calor que você queimou na mão, queimou no braço, ele seja reduzido aqui, ó. Seja reduzido lá. E para tratamento hospitalar, se for levar esse paciente para o hospital, você vai ter que cobrir esse ferimento com um pano limpo, seco e que não grude no ferimento. Você vai levar esse paciente para o hospital com essa cobertura. Tem muita gente aí que quando queima passa manteiga, gordura, óleo mineral, óleo vegetal, creme de pele, passa um monte de ação. De jeito nenhum. Creme dental, queimou, vou botar água gelada? Também de jeito nenhum. Há um choque térmico. O corpo do paciente poderá sofrer um choque térmico na hora da queimadura. Há uma temperatura muito alta e essa temperatura vai fazer com que há um contraste lá no corpo quando você botar água gelada. Então, realmente, queimadura é água natural. Queimou, água natural sobre o ferimento. Ok, ó? Botou água natural. Em seguida dessa água natural, vai pegar, esse aqui vai secar, ele seca rápido, tá certo? Porque tá quente, tá aquecido, e aí você vai usar um pano limpo sobre o ferimento. Tranquilo aí? Então, em queimaduras, se liga nesse cuidado em especial aí. Vamos à frente? Se a roupa, por exemplo, a panela virou sobre a pessoa, água quente, virou sobre ele, queimou a roupa aqui. Se a roupa estiver grudada, não desgruda, ela vai arrancar a pele. Mas se ela ainda não está grudada, você vai cortar essa roupa. Vai cortar essa roupa e vai tirar, porque senão ela vai grudar no corpo do paciente. E aí esse paciente poderá realmente sim molhar-se com água natural, gelada não, água natural, e em seguida vai ser levado para o hospital. Tratado das panelas aqui, eu quero aproveitar para vocês olharem, vocês estão olhando bem aqui no centro, tem uma tomada, ó.
Essa tomada poderá ser utilizada para várias atividades, inclusive ligar alguma coisa, ligar fogão, mas especificamente nessa casa aqui ela não utiliza. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Se você não vai utilizar essa tomada, não está funcionando, interessante é você ter uma tampinha dessa aqui, ó, para você vedar. Eu botei a tampinha aqui e deixei o outro de cima sem tampinha, que é para exatamente você visualizar. Então essa tampinha você pode utilizar dentro de casa, você pode usar dentro do seu lar e nas várias tomadas. Essa aqui é chamada tampa cega. Para que essa tampa cega? Até para evitar que o teu menino chegue com uma faca, chegue com um prego, chegue com uma colher, chegue com alguma coisa e espete aqui no buraquinho dessa tomada. Então você faz, ó, compra uma tampinha dessa aqui, coloca lá, ó, fecha e libera esse espaço. Isso aqui é muito importante para a prevenção e a segurança da tua casa com o material que você já tem. E falando de eletricidade, viu? Tem uma moçada que quando vai precisar de fazer uma extensão, de fazer uma conexão, aí tem um material aqui chamado T, ó. Já ouviram falar nisso aqui? Tem alguém que tem um T na tua casa aí? Tem isso aqui? Tem? Bota aí, o pessoal que tem um Tzinho aí, dá um toquezinho aí, ó. Esse material aqui é um material que você vai fazer para expansão de mais uma tomada, de mais uma extensão. Só que tem muita gente boa que faz o seguinte, ó. Ele está precisando de um T. E olha só o que a moçada faz. Vou mostrar aqui as engenharias que o pessoal faz. O cara está precisando de uma tomada, que ele está precisando de mais uma. Aí ele bota uma aqui, ó. Bota outra aqui. Bota outra aqui. E aí vai botando, ó. Um cara desse precisa ser estudado. Então, isso aqui, e vai fazendo as conexões. Pelo amor de Deus, isso aqui é um risco grande. Há uma corrente elétrica que vai passar aqui, vai dar uma sobrecarga. Quando tu começar a ligar os equipamentos aqui, essa tomada não foi projetada para receber desse tanto de ação. Essa tomada foi projetada para sair 3 pinos lá. Então nessa hora você realmente não deverá fazer esse procedimento. Um procedimento desse aí poderá gerar uma ocorrência grande, certo? Vai dar um curto-circuito aqui, poderá gerar uma queima e sobretudo vai queimar a tua instalação. E quem estiver operando pode sofrer um choque elétrico. Então, ó, esse procedimento não é procedimento padrão, não é. Um outro cuidado que eu sempre vejo nas ocorrências é isso aqui, ó. O camarada tem uma extensão que lá na casa dele, a extensão, ele comprou uma extensão lá no comércio e a extensão tem 3 pinos. Porém, lá na casa dele, a tomada só tem 2. Aí o que ele faz? Quebra o pino aqui, ó. Já viram isso? Quem já viu, dá um toquezinho aí, ó. Quebra o pino aqui, ó. Truque, pega um alicate e quebra o pino. Professor, pronto, resolvi. Resolveu não. Arrumou mais um problema. Quando você quebra esse pino aqui, qual a importância dele? Esse pino é um pino do positivo, que é fase, o outro é neutro e o outro é aterramento. Se você conseguisse olhar, talvez a câmera não consiga pegar, mas aqui tem uma letra chamada F, que é do fase, aqui tem uma letra do N, que é o neutro, e aqui tem o aterramento. Então, esse pino central tem uma função. Significa dizer que nessa extensão, nesse material, tem fase, neutro e aterramento. Quando você quebra esse pino aqui, porque a sua tomada só tem 2 pinos, você está dizendo o seguinte, que você está desprezando, se tiver um choque elétrico, uma corrente, onde há uma descarga de energia elétrica, você não vai poder descarregar aqui, porque você quebrou o pino. O que tem que ser consertado não é quebrar o pino, o que tem que ser consertado é botar um aterramento lá na sua casa. A sua instalação precisa ser refeita. O Ismael me perguntou aí sobre se a minha tomada lá tem 2 pinos, né, e meu equipamento tem 3 pinos, eu não vou
não vou trocar. Ismael, realmente o ideal seria que tu transformasse a tua tomada lá em 3 pinos. Mas se tu não tem essa de 3 pinos lá, aí tu realmente vai precisar de um adaptador. E esse adaptador você vai colocar, tá certo? Para que você possa utilizar a sua tomada lá de 2 pinos. Então, quando você utilizar o adaptador, aí sim vai dar certo. Se esse adaptador tem 2 pinos, você conecta aqui, conecta lá e aí vai dar certo, ok? Mas não quebra o teu pino não. Coloca o adaptador, mas não quebra o teu pino não, porque em uma outra tomada que você chegar e essa tomada tiver os 3 pinos, essa tua tomada vai servir. Se a sua casa não tem 3 pinos, quando você compra todos os móveis agora, todos os eletrodomésticos, ele vem com 3 pinos, tá bom? E esse terceiro pino é exatamente o pino do aterramento. Então se liga nisso aí, moçada. Se tu precisar de uma coisa a mais, pega uma extensão, liga lá. Quando tu ligar lá na extensão, certo? Vai sobrar, agora sim, tu coloca 1, coloca 2, coloca 3. Em caso de choque elétrico, se alguém estiver preso na corrente elétrica, primeira coisa a fazer é não tocar na vítima que está presa na corrente elétrica. Você tem que desligar a corrente elétrica e fazer com que haja o corte da energia elétrica, tá bom? Então, desliga o disjuntor da tua casa, o registro, e em seguida a pessoa estará desligada a corrente elétrica. A pessoa vai estar, se for o caso, caída no chão. Você vai abrir as vias aéreas desse paciente, vai verificar se ele está respirando, vai verificar se ele está pulsando, e aí, se não tiver respiração, se não tiver pulso, vai iniciar as compressões torácicas, que é a manobra de RCP. Então, uma aula sobre RCP nós temos lá no nosso canal do YouTube, falando tudo sobre a reanimação cardiopulmonar, que é a RCP. Na hora que o cara está fazendo um corte aqui na tábua, cortando a facazinha bem amoladinha, de repente, um corte no dedo, pá, um corte na mão. O desespero. Tem gente que não pode ver sangue, desespera logo. Calma. Pega um pano limpo, que eu vou usar uma atadurazinha, uma compressa, botou em cima, fechou, acabou-se. Pronto. O fato de eu colocar em cima e fechar o ferimento, já terminou. Não precisa mais se preocupar. Então, esses ferimentos residenciais, esses ferimentos que acontecem com faca, com material aqui, é simples, botou um panozinho em cima e fechou. Professor, se estiver sangrando muito, é simples, lava lá o ferimento, tendo lavado o ferimento, aí você vai e coloca o pano. Ou então você colocou um pano e continua sangrando, o ferimento foi grande, colocou um paninho, continua sangrando, aumenta o tamanho do pano, até que proporcionalmente o ferimento se feche, ok? E ainda pode passar uma atadura. No caso aqui a gente tem uma atadura. Ah, professor, não tem uma atadura não. Tranquilo. Não tem atadura, coloca a blusa, coloca a camisa, coloca o material. Mas de sorte que você vai fazer com que esse ferimento esteja hipermina, tá bom? Dá para mostrar bem aqui assim, dá pra gente? Terminou a lavagem os acidentes que acontecem dentro de casa. O camarada vai lavando e vai botando lá no guarda-louça. Vai lavando e vai botando no guarda-louça. Mas aí tem facas, ó, altamente afiadas. Olha aí, ó. Tem garfo, que as pontinhas bem afiadas, ó. Olha lá. E aí muita gente boa, porque o cabozinho é menorzinho, vai e coloca nessa posição, ó, pra cima. Quando ele vai mexer, manipular, aí ele pega no braço. Quando ele pega no braço aqui, passa a artéria radial, passa a artéria ulnar, e se eu acertar nas artérias, é um ferimento horrível, tá bom? Então na artéria radial e na artéria ulnar, se esse material acertar aqui, vai ser muito grave. Então toda vez que você for lavar os seus materiais, você simplesmente, garfo, colher, faca, terminou de lavar, vai para escorrer, coloca essas pontinhas para baixo, ó. Olha lá, ó. Garfo, faca, vai colocando para baixo, ó. A colher, não tem problema, coloca a colher para cima. Olha aí, ó. Garfo e faca, todo mundo, ó, para baixo. E mantém a segurança. Pratos, botou os pratos,
garante, se certifica que ele está fixo, que não vai cair, para que ele não caia da pia e machuque alguém. Dá uma focadazinha lá atrás aqui na parte da geladeira. Nesse período em que de chuva, tem uma moçada que aproveita aquela gradezinha de trás da geladeira para secar a roupa, para secar o tênis, para secar a toalha. Um outro grande índice de acidente acontece lá. Tem uma grade atrás da geladeira que exatamente ela faz parte do processo de arrefecimento da geladeira. Aquela grade, exatamente, ela deve ficar afastada da parede para ter um movimento de ventilação ali atrás. Ela vai esquentar. Porém, quando o pessoal bota o pano em cima, ela sobrecarrega, porque ela não foi projetada para isso. Aquele pano seca muito rápido, sim, seca, porém pode gerar uma queima e há uma sobrecarga. Além disso, o excesso do consumo de energia. E quando a pessoa vai retirar, tem um risco de sofrer um choque elétrico. Nessa situação, eu quero dizer para vocês que são os mais comuns acidentes que acontecem dentro da residência. É o acidente de você se queimar na panela, de você queimar o braço, de puxar os cabos da panela, de cortar os dedos, de tomar um choque elétrico ou de simplesmente fazer aquele processo de secagem ali. São acidentes domésticos que a cada dia precisam ser tratados. E esses, se forem tratados com cuidado, a sua quarentena vai ser tranquila, não vai ter problema nenhum aí dentro do seu lar.